Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que mede a glicemia em qualquer lugar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estou eu aqui novamente, mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pô, vocês acham que só vocês tomam insulina? Vocês estão de brincadeira, meu. Podcast aqui também, de vez em quando, sofre algumas hipers e algumas hipos. Brincadeiras à parte, muito prazer. Eu sou Rafael Ferreira, diabético tipo 1 há quase 30 anos aí, já sou diabético desde 1993, da época que a gente fazia xixi na fitinha. Era diferente a parada aí do tratamento para diabetes. E, pô, hoje é um episódio super especial para mim, de verdade, assim. Um episódio que tem muito a ver com a minha essência, com o que eu passei no começo da minha diabetes. Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Então, pessoal, o Diabeticando, que engloba o Diabeticast, ele tem a proposta de unir as pessoas, né? Trazer informações sobre diabetes através de um diabético, que sou eu, e de alguns outros parceiros, como essa participante. Hoje é um podcast, vamos dizer assim, triplo. É uma participante e um parceiro. Vocês vão entender daqui a pouco aí. A ideia é trazer esses tipos de parceiros para que a gente possa olhar e falar, caramba, a gente pode fazer qualquer coisa. Realmente qualquer coisa. E aí, uma vez por mês, eu promovo um encontro, né, dentro do universo diabeticando, para que nós, diabéticos, possamos sentar e bater um papo diabético. Pô, às vezes a gente não consegue falar com um amigo que comeu um bolo e a glicemia subiu, ou por que comer tapioca de manhã não tá fazendo certo, e às vezes a gente não quer nem falar isso pro nosso médico. A gente quer sentar e conversar entre amigos, entre pessoas que entendem a gente. Então, um exemplo, eu estava comendo um requeijão, que minha glicemia no café da manhã tava subindo muito, e aí eu comentei isso num dos encontros, e aí tinha uma moça lá que falou, pô, eu já tive problema com essa marca específica de requeijão, pega lá o requeijão. Aí eu peguei, a gente foi ler a tabela junto, e eu descobri que o requeijão era puro amido de milho. E na verdade, o meu problema nunca era com o requeijão, era com o amido de milho. E aí eu passei a fazer requeijão em casa, putz, muito fácil. E pronto, resolvi o meu problema de diabetes. Agora meu café da manhã tá perfeito, glicemia muito mais estável do que estava antes, e numa troca de informações com outra pessoa, sem pagar nada, a gente fazendo isso juntos. Claro, ninguém ali vai receitar nada, não é um encontro médico, pelo contrário, é um encontro de experiências, onde a gente conta o que funcionou, o que não funcionou, e aí a gente sai motivado para fazer outras coisas. E a ideia de hoje é essa, é aqui nesse episódio a gente poder sair motivado e entender que existem várias possibilidades e oportunidades, independente de que situação que você esteja. Hoje é um episódio, vamos dizer assim, temático e mais voltado não aos diabéticos em si, mas às mães e aos pais de pessoas que têm filhos, ou não mães ou pais, mas parentes que têm parentes diabéticos. Eu tenho mães, tenho pais, tenho tias, tenho primos, tenho irmãos de pessoas diabéticas que vêm bater um papo comigo e querem saber mais. Pô, como que eu posso apoiar? O que essa pessoa gosta? O que eu não devo fazer? E hoje o papo vai permear um pouco isso. Então, coincidentemente, estou aqui com a mãe de um diabético que também se chama Rafael. Pô, eu achei isso sensacional. Já falei pra ela, ó, eu tô quase sentindo aqui que eu tô fazendo um podcast com a minha mãe, porque minha mãe é diabética e eu tive esse benefício. Então, benefício... Pô, sacanagem que não foi um benefício pra minha mãe. Mas pra mim foi, porque eu tinha alguém em casa ali como referência de, ó, mãe, a gente vai comer o bolo aqui, vai zoar a glicemia, meu, você tá sabendo, né? Então, pra mim, esse apoio, essa referência, esse exemplo me ajudou muito. Então, hoje a gente vai bater um papo com a Ana Carolina, que é a mãe do Rafael. Eu vou te chamar carinhosamente de Carol durante o nosso episódio aqui, que é até como você é conhecida. Ela cuida aí da rede social, @meudocerafael, que vocês devem conhecer. E, pô, eu tô extasiado, Carol. É um prazer poder estar aqui com você, poder estar aqui com o Rafa e mostrar para as pessoas, né, que a diabetes pode ser simplesmente um começo, que vai gerar várias oportunidades aí, e o resultado é realmente a gente que decide. Então, obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem agradável e bem
familiar hoje, vai ser bem legal. Muito obrigado aí pela sua presença. Oi, Rafael. Eu já tô amando esse podcast antes da gente começar. Porque eu acho que é isso aí, o seu alto astral, né? Quando você me convidou, e eu achei muito legal, porque eu gosto desse jeito, eu acho que a vida tem que ser assim. A gente tem que ter alegria, bom humor, então acredito que esse podcast aqui vai ser de um super astral, porque afinal de contas, assim, eu falo a gente tem diabetes, tá, gente? Já vamos começar explicando, né? A mãe, ela já se inclui, ela já fala na primeira pessoa, mas quando eu estiver falando assim, sou eu e o Rafa, é uma simbiose aqui, então quando a gente tem diabetes, mas a gente também tem uma vida, né, que pode ser plena, deve ser feliz, e não vai ser o diabetes que vai estragar isso. A gente tem um trabalhinho, mas a gente tem toda uma recompensa de ter saúde, e justamente o que você falou, né, que o podcast tem intenção de reunir, de trocar ideias, então eu gosto muito disso. Foi assim que o Instagram nasceu, com esse espírito de trocar ideias, de ajudar outras pessoas, de tentar se encontrar, de ser também uma espécie de diário. Eu acho que isso é legal, né? A gente se expressar, a gente colocar para fora e conhecer outras pessoas. É muito bacana que você fala, né, que pais, algumas mães, tios vão atrás de você. Eu tive esse movimento também no início do Instagram. Eu amava conhecer pessoas com diabetes adultas e que fossem pessoas felizes, bem resolvidas, né, que tivessem uma carreira, que fossem casados, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a impressão que a gente tem, assim, é que tudo aquilo que a gente sonhou para os nossos filhos, tudo foi por água abaixo. Sim. Mas é uma ilusão, né? Mas assim, não é verdade esse pensamento, mas ele acontece, eu posso te garantir, não só eu, assim, acho que eu é pai e mãe aqui, porque a gente tem uma expectativa, quando a gente fala, meu filho vai nascer, o que a gente sempre fala? Que ele venha com saúde. Então, um diagnóstico, ele representa naquele momento uma quebra desse sonho, assim, não é desse sonho, desse grande desejo, né, de que o nosso filho tenha saúde. Então, o diabetes, ele vem um diagnóstico de uma doença crônica, aquilo, assim, despedaça seu coração. Você pensa, nossa, e agora? Né? Aí vem todos aqueles fantasmas na nossa cabeça, e como é que ele vai estudar, e será que ele vai casar, será que ele vai conseguir ter um emprego, será que ele vai ter saúde? Nossa, eu falo, é uma tortura, assim, muito grande, uma autotortura psicológica violenta. Sim. E com a graça de Deus, assim, né, eu espero que todos tenham depois essa clareza de que não é isso, na verdade é realmente uma quebra de expectativa nossa, né, daquele momento, mas depois que a gente vai aprendendo o que é a condição, conhecendo outras pessoas, né? Por isso a gente fica feliz de ver uma pessoa com diabetes tipo 1, adulta, com uma família, com um emprego. Isso dá uma esperança para os pais. Então, com certeza, o pessoal te vê, né? Super gente boa, alegre, feliz, casado, filho, né? Pode ter certeza, sem você abrir a sua boca, essa imagem, digamos assim, já vai trazer paz para um coração de mãe aflito. Então, é bem legal essa troca. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm diabetes e são adultas, não só pelo lado positivo, etc. Eu gosto de aprender também com as coisas que foram ruins para essas pessoas. Até a forma como os pais, ou algumas frases, algumas atitudes. E quem não tem diabetes, porque afinal de contas eu não tenho diabetes, posso falar para o meu filho, ou que o meu filho experimente, que eu às vezes estou fazendo por uma boa intenção e não está sendo legal. Então eu aprendo isso também. Com a galera mais velha que tem diabetes. Pô, minha mãe falava isso, eu ficava muito puto. Nada a ver, não sei o quê, eu não gostava disso. Então eu já vou ligando, eu vou botando tudo na minha caixinha. Não posso ter esse tipo de atitude que não é legal. Então é um grande aprendizado, né? É um grande aprendizado.
Pô, E Carol, agora me pergunta alguma coisa que eu já me perdi. eu vou te confessar uma coisa, meu. Ao longo de quase 30 anos de diabetes, a única coisa que eu não recomendo é comer pedra. Comer pedra vai machucar dente, machuca gengiva e o céu da boca. Até dá, se engolir inteira, mas eu não sei como que vai sair. Agora, de resto, tipo assim, eu não vou comer um bolo inteiro, porque nem você vai comer um bolo inteiro, porque vai dar diarreia, vai dar dor de estômago, vai ficar mal depois. Independente de você ser diabético ou não, né? Independente de você Sim. tá com diabetes ou não tá com diabetes, isso não vai mudar nada. Agora, você entender, e que nem você disse, pô, eu trabalho, tenho lá 3 empresas já montadas, atendo um monte de cliente, viajo o Brasil inteiro, já fiz evento no Brasil inteiro, já conheci gente importante. Pô, na quinta-feira que vem, eu tô com o prefeito de uma das cidades aqui de São Paulo mostrando um projeto da minha empresa. Tipo, mas eu vou, mas Rafael, mas você é diabético? Por que tem a ver que eu sou diabético, meu? Ainda se bobear, se minha glicemia estiver alta, eu vou falar, prefeito, só um minutinho que eu vou tomar insulina. Psh, só um minuto, prefeito. Pronto, pode falar. E daí, meu, não quero saber se é prefeito, presidente, o papa, não importa. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem uma oportunidade diferente. E, pô, Carol, se não fosse diabetes, eu não sei se você teria criado um blog, eu não sei se você teria se especializado e afundado e ter tido novas oportunidades de fazer coisas que você talvez até já estava propensa a fazer, mas por algum motivo não fazia. Enfim, diabetes me trouxe oportunidade de ir por um caminho que, claro, que se eu não tivesse diabetes, talvez eu iria para outro, enfim. Mas não tem nada de ruim que me trouxe. Tá muito claro o que é o sim para mim. Então, quando eu falo não, o sim tá claro. Pô, ontem antes de dormir, a gente deitou lá, era meia-noite, fomos assistir uma série. Aí minha esposa comprou uma barra de chocolate. Ela falou, você quer um pedaço de chocolate? Aí eu falei, quero, mas não vou comer. Aí ela, beleza, aí ela falou, então eu não vou comer também não. Eu falei, não, pelo contrário, você deve comer. Eu quero, mas eu não vou comer. É decisão minha. Você comer ou não vai fazer eu ficar mais feliz ou mais triste. Pelo contrário, eu vou ficar triste se eu me sentir uma pessoa que te inibe de comer um chocolate. Pelo contrário, eu quero. Agora, se eu falar pra você, não, eu não quero, eu tô me contrariando. Não, eu quero chocolate. Só que eu não vou comer. Porque se eu comer, eu sei que de madrugada pode ser que eu tenha uma hiperglicemia. Aí eu vou acordar com a glicemia um pouco mais alta. Amanhã eu tenho um projeto, que é a nossa gravação aqui, logo cedo. E aí vai estar eu querendo fazer manejo da glicemia, com a glicemia alta. O meu cérebro não vai funcionar da forma que funcionaria. Então, o não tá muito claro pra mim. O sim também tá muito claro. É muito mais fácil. Eu como brigadeiro, como bolo, a Carol esse final de semana fez um pudim. A gente tá comendo aqui de fatiazinhas e fatiazinhas. E é isso, tá tudo bem. Eu comer um pedacinho, ou enfim, eu nunca vou precisar passar da linha de chegada, sabe? Eu acho que eu consigo me controlar pra estar antes da linha de chegada. E é isso, né? Pô, minha mãe me ensinou isso. Minha mãe me mostrou isso. A minha mãe descobriu diabetes com 30 anos. E, pô, eu perdi uma tia quando a minha mãe tinha seus 20 anos lá, 18 anos. Então, eu cresci imaginando, pô, de um lado eu tenho uma tia que morreu de diabetes, e do outro eu tenho uma mãe que vive muito bem com diabetes. Pô, preciso seguir o exemplo da minha mãe que vive muito bem com diabetes, e não ficar imaginando que eu posso chegar no final da minha tia. Pô, minha tia não tinha informação nenhuma. Foi internada em vários hospitais, não existia um endocrinologista na época. Cogitaram a ideia de levá-la para os Estados Unidos, mas como ela estava muito fraca, não seria uma viagem legal para ela fazer. Ela entrou em coma, ficou um mês em coma quase, voltou do coma, teve alta hospitalar, foi para casa. Chegando em casa, fizeram uma festa para ela, e na festa ela falou, quero comer batata frita, que é algo que eu tô morrendo de vontade de comer. Porque não davam para ela no hospital. Na época, nem tinha a ideia de que batata frita virava carboidrato ou qualquer coisa. E aí, pô, voltou pra casa, depois de um coma, teve uma festa onde comeu um monte de batata frita e, pô, enfim, aí depois de alguns dias aí acabou vindo a falecer, porque a diabetes se descompensou novamente. Então, olha o quanto que a falta de informação fez a diferença nesse processo aí. Será que se talvez ela não tivesse comido essas batatas, será que se talvez ela tivesse feito algumas coisas antes, ela não estaria aqui participando junto comigo no projeto? Enfim, então a missão é essa, Carol, é mostrar possibilidades, sabe? Tá, Rafa, o que você quer ser? Astronauta? Bora, vamos estudar, tem que estudar bastante. Você vai querer ser jogador de futebol? Tá bom, você vai ter que parar no meio das partidas lá e fazer medição. Tá bom pra você? Então tá bom pra mim, bora. Pô, o goleiro do Corinthians lá do futsal é diabético, tipo 1.
usa o Livre lá, moveu o processo contra o governo para poder usar Livre durante os jogos. Então, dá para fazer qualquer coisa, meu. A gente vê cada diabético aí, né, fazendo as maiores insanidades do mundo. E a ideia do podcast é gerar possibilidades. Carol, conta pra gente. Essa pergunta eu gosto de fazer, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer para alguém que era uma criança, e aí vai ser bem legal que você vai poder me responder. Meu, eu quero saber onde que vocês nasceram, que local aí do universo vocês nasceram, e conta pra mim uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, eu quero saber da sua, e eu quero saber uma do Rafa. O que o Rafa gosta de brincar no dia a dia? Qual que é a brincadeira que ele mais curte? Vamos lá. Nós somos de Brasília, eu nasci aqui em Brasília, o Rafa também. E bem, vamos lá, brincadeira. Nossa, eu gostava muito de brincar mesmo, era bem agitada, assim, vivia embaixo do bloco. Aqui em Brasília a gente brinca muito embaixo do bloco, né? Que tem o que é brincar embaixo do bloco, meu? Conta pra mim isso que em São Paulo ia ser... Mas peraí, como assim, meu? Bem, aqui em Brasília, né, não sei, muita gente, não sei se todo mundo sabe, a gente tem as super quadras, aqui são divididos, aqui não tem nome de rua, aqui é tudo letra, assim, ó, o meu endereço é SQNW. Às vezes eu escrevo, as pessoas perguntam, como? Parece que eu escrevi aquelas letras erradas. Sim. Super quadra, aqui são as super quadras, então eu moro na super quadra noroeste, então é SQNW. Olha que legal, ó, eu já sabia, mas SQ é super quadra, eu não sabia, que legal. Aí tem SQS, que é super quadra sul, SQN, super quadra norte. Então, é um avião, né, o formato do avião, e as asas são aí tem asa norte, asa sul e as super quadras. Legal. E essas, no avião, dentro do avião, né, são prédios. Então, tem quadras que os prédios vão até 6 andares e outras os prédios vão até 3 andares. Então, todos os prédios têm a mesma quantidade de andares. Não tem um prédio mais alto que 6 andares, então? Não, nas super quadras não. não. Sabia, que legal. São todos iguais, a não ser no meio, ali no corpinho do avião, que aí é o setor de diversões, aí tem shopping, tem o setor hoteleiro, aí os hotéis sim podem ser mais altos e tudo, mas os prédios não, são todos iguais. O Diabetecast então, também é cultura, meu, tá achando o quê? Outro nível. Bem legal. E aqui em Brasília é muito comum a gente falar, vamos brincar embaixo do bloco, porque todos os prédios, assim, não tem grade, não tem muro, é tudo aberto. Então essas áreas que a gente fala embaixo do bloco e nas superquadras, é tudo uma área pública. Qualquer pessoa pode passar, pode brincar. E aí a gente costuma se encontrar embaixo do bloco, todas as crianças, geralmente tem alguma quadra poliesportiva ali no meio da quadra, parquinho, então, todo mundo desce e fica brincando embaixo do bloco, né? Assim, na minha época, eu tinha que subir até quando anoitecesse, eu tinha que subir. Mas fora isso, eu ficava lá embaixo, né? E rolava aquela coisa, sobe, a mãe gritando pela janela, fulano, sobe e tal. Então a minha infância foi muito divertida. E o que você gostava, muito... Carol? Me conta, eu quero saber a brincadeira. Qual brincadeira que você brincava embaixo do bloco? Pronto, a pergunta tem que ser assim. Embaixo eu brincava de polícia e ladrão, adorava brincar de polícia e ladrão. Eu gostava muito de andar de patins também, eu vivia de patins, vivia com o joelho todo machucado, queimada, mas polícia e ladrão eu lembrei porque eu ficava muito nervosa quando eu era ladrão e eu ficava escondida e eu sabia que alguma hora alguém ia me achar, e aquele susto assim, era muito legal. Né, meu? Caramba, é bom lembrar da infância, né? É bom voltar a ser criança, né, meu? A gente esquece disso às vezes. Gostava muito, assim. E hoje em dia, o Rafa, cadê? Ele tá aqui, Rafa? Ele tá ali. Qual que é a brincadeira que você mais gosta? Pode falar daí. Fala que você mais brinca lá embaixo. Tá pensando. Pega. É porque é o seguinte, o Rafa agora tem coisa de um mês, ele começou a gostar de jogar futebol. Entrou na escolinha e tudo. Então agora a brincadeira preferida dele é sempre descer com a bola, é jogar bola. É isso. Mas muito já antes não era polícia e ladrão. De que vocês brincam, filho? Que vocês ficam. É polícia e ladrão, né? Que prende também, de pique-pega. Aí, pô, seguindo o exemplo da mãe. Pode, fecha a porta. Ele tá perguntando aqui se ele pode tomar um negócio. Pode, filho? Fecha a porta. Aê. Ele tava sentadinho ali, na verdade, esperando
o sinal que ele quer tomar um shake ali. Aí eu falei que ele não pode. Aí ele Pô, muito bom, né, esperando. Carol? Imagina uma criança que talvez não tenha essa referência, né? Tipo, posso ou não posso? Tá certo ou tá errado? Imagina na cabeça de uma criança essa decisão, tipo, tomei um shake, que é algo que o meu amigo toma, sei lá, é um shake, pô, não é que eu entrei num foguete, não, é um shake. E tomei uma bronca porque eu tomei um shake. Olha o quanto de frustração, né, que uma criança diabética pode ter que lidar. É muito louco isso, né? E Rafael, assim, né, eu sei que a gente tá falando das brincadeiras, mas é porque você falou isso e eu lembrei de algo que você falou no início. Claro, Depois pode falar, eu quero conversar com a sua mãe. Eu tô entendendo que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo umas coisas parecidas com a sua mãe. E você falou muito do sim e do não, né? Sim. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, principalmente para os pais. Sabe que hoje em dia você é pai também, e uma grande dificuldade... Eu sou pai de cachorro só. Sou pai de cachorro só de cachorro. Já vai anotando aí que já vem o filho humano. Eu já tô casado há 10 anos, daqui a pouco vem um filho humano, não tem jeito. Tá enrolando então, já providencia esse menino logo aí. Eu sou igual tia velha, eu quero que todo mundo tenha filho, todo mundo tenha filho. Que legal. Anda logo. Mas, enfim, essa questão do sim e do não é uma coisa que, né, hoje em dia tem muito dessa dificuldade, às vezes, dos pais falarem não para os filhos. Não estou falando de diabetes, estou falando em geral mesmo. Sim. E muitas vezes o diabetes, ele vem e ele causa ainda uma maior dificuldade. Por conta de você associar, poxa, eu estou dizendo não porque ele tem diabetes e ele já vai ter muito não. E aí entra aquele climão, aquele drama. Então, acho que a primeira coisa é dissociar isso. E justamente ir pelo lado do isso é certo ou errado. Sim. Esquece que tem diabetes. É certo comer besteira todos os dias? Não, não é. Não. Dane-se o diabetes. A gente não está falando de diabetes, a gente está falando de saúde. A gente está falando de vida. Sim. Então, assim, um passo que foi legal para mim, né? Eu falo essas coisas, mas eu também tive que trabalhar isso em mim. Porque mãe e pai é bicho que gosta de sentir uma culpa. Então vem junto, ele não vai poder comer isso porque ele tem diabetes e agora, então eu vou compensar. Não, esquece tudo isso, esquece. Pensa, você daria pro seu filho todos os dias um monte de besteira para ele comer? Isso é certo? Não, não é. Então assim, logo que eu saquei essa pegada, e tudo bem que o Rafa era muito novinho, que ele foi diagnosticado com 12 meses, então acredito que nenhum pai, nenhuma mãe fosse ficar dando doce para uma criança de 12 meses, né? Não tem, já seria fora da lógica. Do comum. Mas isso muito desde o início. Quando eu virei essa chave, eu comecei, não é não porque tem diabetes, é não porque não faz bem, porque não é saudável. E aqui em casa... Eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Ricardo, que tem 10 anos, e o Rafa, que tem 7, o Rafa vai fazer 8. Então, desde muito pequenininho, eu comecei justamente a trabalhar isso na cabeça deles. E para mim também, até para mim, olha, gente, é o seguinte, a gente pode tudo. Então, assim, eu sei que é uma coisa que irrita muito quem tem diabetes, é você falar assim, você pode comer isso? Ou julgar do tipo, você não pode. Não, eu posso, meu amor, eu posso comer o que eu quiser. Claro que eu vou ter que tomar os devidos cuidados, mas vamos agora para outra parte, para voltar um pouco. Você pode, claro que você pode. Mas deve, não né? na hora que você quer, não na hora que você quer, não toda hora que você quer e não uma quantidade louca, porque ninguém pode. Então, desde muito pequeno, eu venho batendo na tecla na cabeça dos meninos, aqui em casa, justamente com essa regra. Gente, em dia de semana, a gente não vai ficar comendo besteira. Por quê? Porque não faz bem. Porque a gente tem que ter saúde. No fim de semana, a gente vai abrir uma exceção. Beleza, vamos comer um doce, vamos ali comer um hambúrguer, não tem problema. Isso é uma exceção, mas a regra da vida para todas as pessoas que querem ter saúde é se alimentar bem. Ponto. Então, assim, dissociar as coisas do diabetes, tirar esse peso do diabetes. Porque o diabetes, ele, mal ou bem, ele traz saúde, ele traz consciência de saúde, ele traz consciência. Cara, eu não tinha a menor ideia
do efeito de um alimento no meu sangue. Sim. Então, eu nunca medi o meu sangue. Então, quando eu comecei a medir glicemia, né, a aferir glicemia do Rafael, a minha cabeça abriu. Eu falei, caramba, e esse alimento gera isso no sangue? E não gera só no sangue de quem tem diabetes, no meu também. Sim. Óbvio que o meu corpo vai vir ali rapidão com a insulina e vai... Naquelas, né? Sofrendo, trabalhando acima da expectativa normal para ele. Isso por um tempo, né? Se eu exagerar também, vai chegar uma hora que vai pensar. Não aguenta. Mas eu digo assim, traz uma clareza muito grande, né? Eu tô na faculdade de nutrição, inclusive. Eu fiquei 5 anos estudando nutrição por minha conta, porque eu fui me encantando, eu realmente fui vendo assim, aquele poder gigante da alimentação. Para mim, a alimentação tem um poder que as pessoas subestimam demais. Sim. Então, começar a medir glicemia e ver os efeitos dos alimentos, cara, não tem como você não começar a abrir sua mente para entender que a alimentação é a chave. Para mim, a alimentação no tratamento, vamos falar aqui especificamente do diabetes tipo 1, ela é 50%, talvez até mais do tratamento. Eu acho que é mais, hein, Carol? Acho que é bem mais. É óbvio, porque a gente tem que ter insulina, que é óbvio, sim, né? Sim. É exógena, etc. Mas, cara, se você tiver uma dieta medonha, uma dieta, entre aspas aqui, como as pessoas gostam de dizer, normal, porque a dieta normal de hoje em dia não é normal. Ela é bizarra já. Sim. Não tem insulina, não tem bomba, não tem nada que vai resolver aquilo, porque nenhuma pessoa que produz insulina, né, naturalmente, ela não consegue vencer essa alimentação. Exatamente. Você imagina a gente que tem que usar insulina exógena e fazer casar o tempo com a quantidade, com a absorção, são muitas variáveis. Então, a pessoa tendo essa consciência que ela pode diminuir uma variável gigante que é a alimentação, cara, aí é o caminho da vida, caminho da saúde para todo mundo. Eu ganhei saúde, Rafael. Eu comia muita besteira também. Eu era louca do pão, entendeu? Então, assim, eu mudei muito a minha alimentação. Eu falo, cara, o Rafa foi uma bênção, assim, na nossa vida, de ter trazido essa consciência de saúde, de alimentação. Então, né, até como você falou, será que o diabetes, sem o diabetes, eu estaria com esse pensamento hoje? Sim. Com essa pegada de vida? Nossa, eu me transformei muito, muito, muito. Eu digo mas digo assim, a família inteira, em vários aspectos, tanto de alimentação, de fé, de união, de amor, de tudo. Não tô dizendo que, ai, que legal, diabetes. Não. Mas mudar o olhar, né, Carol? Ter um olhar positivo sobre isso e imaginar, nossa, a diabetes faz eu me alimentar melhor, faz eu tomar água, faz eu fazer atividade física, faz eu me cuidar, ter um check-up anual que seja, faz eu passar no médico no ano, faz eu olhar como tá a minha visão, faz eu olhar como tá o meu rim. Tipo assim, ó, se eu seguir ali utilizando da diabetes como oportunidade de continuação, eu vou chegar aos 100 anos muito melhor do que qualquer pessoa sem diabetes. Eu costumo brincar que quando eu tava vindo, Deus olhou e falou, esse vai comer o bolo inteiro, meu. Deixa eu dar uma ajuda pra ele. Toma diabetes. Ajuda! E não, porque se não fosse a diabetes, eu sou descontrolado. Caixa de bis, você sabe, né, que bis nem é chocolate, é gordura hidrogenada. Mas você pega o bis, o que eu faço? Eu abro o bis, eu tiro 2 ou 3, coloco aqui, antes de comer o primeiro. Eu fecho a caixa, sumo com ela. Se ela tiver lá no outro quarto e eu conseguir ver ela daqui, eu vou lá buscar. Eu sumo com ela. E aí eu vou, abro e como meus 3 bis. E assim, ó, por exemplo, a Carol, se eu tiver 3 bis e ela tiver 3 bis, Carol, minha esposa, ela come o bis, eu não sei como ela consegue comer, ela vai mordendo um pedacinho, curtindo, eu não, eu enfio o bis eu quero pegar os 3, amassar assim e enfiar na boca de uma vez. Eu sou zoado pra isso, eu tenho que tomar cuidado. Então eu sei aonde que me incomoda, aí eu não vou lá. É tipo, eu tenho um leão dentro de mim, numa jaula, com uma corrente em volta do pescoço, e ele tá lá o tempo todo. A hora que eu mostro pra ele, esperando. Olha o bife, ele estoura a corrente, come o bife, volta, se acorrenta de novo e fala, tô aqui esperando o próximo bife. Então eu não mostro o bife pra ele. É uma briga diária, mas é uma briga tão conceitual pra mim, tão comum pra mim, que é simplesmente eu não mostrar o bife. É eu começar a me defender do que me faz mal,
entendendo que aquilo não me faz bem. É isso, é o que você falou. Pô, se cercar, né? De se cercar de boas influências, digamos. Eu até eu falo, gente, para de levar para sua casa. Né? Quando você enche a sua casa de besteira, você está pré-ordenando. Você já sabe que você está levando aquilo ali para você começar a devorar. Então, leva para sua casa coisa saudável. Deixa para comer besteira. Se programa. Eu me programo para comer besteira. Por exemplo, eu falo... Apesar de que agora, ó, de verdade, eu não tenho mais desejos, tá? Alimentares. Mudou a rotina, né? Quando eu me alimentava mal, eu tinha muitos desejos. Porque essa comida muito processada, com muito carboidrato, muita gordura, tudo misturado, ela desperta esses desejos na gente, né? Sim. Cara, tinha dias que eu acordava já pensando o que eu vou comer à noite, que eu quero um sanduíche. Tipo assim, eu até, cara, tô ficando maluca. E hoje em dia, eu não tenho esses desejos, mas, por exemplo... sei lá, vou comer um pastel de feira, digamos. Cara, tem gente que vai, segunda-feira, já entra ali no iFood, pastel de feira. Nossa. E manda na segunda de tarde, já devora um pastel. Eu falo, não, o dia que eu for naquela feira bacana que tem lá no bairro tal, que eu vou comprar uns negócios, aí eu vou me programar esse dia para comer um pastel. E às vezes você até esquece. Sim. Porque como não é um negócio... Então, assim, é se programar. Então, eu faço meio que umas programações aqui em casa também com os meninos. Galera, vamos combinar o seguinte, que eles gostam de comer um hambúrguer e tal. Então tal dia a gente vai, de preferência no almoço, tá? E outra dica, sim, quando você for comer um negócio assim, bem, bem bombado, vai de dia. Vai de dia, que você tem o dia inteiro para corrigir uma glicemia, pra você não perder uma noite, aquela noite, aquele sono... A gordurinha, né? A gordurinha do mal depois, não tem jeito. Que fica te lembrando o tempo inteiro. Sim. Então, assim, isso é uma dica já. Mas é isso, se programar, não é piração, não posso nunca, coitado de mim, agora, não. Assimila isso, que é pro seu bem, pra sua saúde. E é o que eu estava falando, né? Até você falou, quando Deus falou assim, esse aí, como ele vai devorar o bicho todo, eu já vou dar um freio pra ele. Mas vocês, né? Vocês, Rafael, meu Rafael, eu não sei se você sabe o significado do nome de vocês, né? O significado é Deus cura de Deus, né? Rafael significa isso. E a gente precisa de muitas curas, na verdade, né? Assim, eu falo que o Rafa trouxe uma cura, inclusive uma cura espiritual, assim. Eu me aproximei muito mais de Deus, eu coloquei muito mais Deus na minha vida. Sim. E uma cura trouxe a cura o quê? Da saúde pra gente, né? Porque ele influenciou não só a mim, né? Eu e ele, mas toda a família mesmo, meus irmãos não muito, porque ainda continuam com uns hábitozinhos meio bizarros, mas assim, a minha irmã, minhas amigas, então assim, muita gente através da história dele, né, do nosso compartilhar, tomou mais consciência em relação à saúde, né? Então assim, vocês, na verdade, trouxeram cura para muitas pessoas. Então, isso é muito legal. Então, a gente não pode se fechar e enxergar só um problema ou só o nosso umbigo, né? Isso se expande, isso alcança muita gente. A gente não sabe até quantas pessoas estão se beneficiando em estarem melhorando a sua alimentação e se prevenindo lá na frente, talvez, de uma resistência insulínica, exatamente, de uma esteatose hepática, de um DM2... Então, assim, a gente não entende o tempo de Deus e nem o propósito, né? Então, por isso que a gente tem que ir se aproveitando do que está sendo colocado pra gente, fazendo sempre o melhor, tentando transformar aquilo em boas lições, né? A gente veio pro mundo para ser luz, né? Então, toda vez que a gente puder chegar num recinto e brilhar e afastar aquela escuridão que pode até estar tentando contagiar a gente, existe sim essa oportunidade para qualquer coisa. Então, eu costumo
mesmo nos momentos em que eu estou na escuridão, porque eu passo por uns momentos disso. Imagina, eu sou um cara muito alto astral, então tudo na vida é um pêndulo, né? Então quando eu solto o meu pêndulo do alto astral aqui, ele não para no meio, ele para no pêndulo do baixo astral. E a mesma quantidade de alto astral é a quantidade de baixo astral que eu tenho. Então, os meus vales das sombras são bem sombrios, são bem escuros, são bem ruins. Só que aí eu entendo que, né, até eu tava conversando com a minha esposa esse tempo atrás, ela usou uma alusão da borboleta, pô. A borboleta passa por um período frio, claustrofóbico, enclausurado, um período de sombra, mas é o melhor período que faz com que ela se desenvolva e que vire uma borboleta. Então, é isso, a gente tem que entender que as dificuldades, obstáculos, oportunidades, enfim, é muito trazer é trocar uma letra. Olhar para o que falta para olhar para o que farta. E farta muita coisa. Então, pô, me falta um monte de coisa, mas, pô, me farta eu ter uma caneta de insulina, que eu acho que é a mais moderna que tem. Mas eu queria a bomba. Mas, meu irmão, você tem uma caneta de insulina da mais moderna que tem, velho. Eu vou te mostrar um cara que não tem nenhuma seringa. O cara que eu conheci no meu grupo lá, eu tenho um grupo de diabéticos, a moça mandou, pô, galera, obrigado por esse grupo existir, por a gente trocar informações. Eu utilizava uma seringa por frasco de insulina. Peraí, como que é? Uma seringa. É surreal, né? Então, assim, mas no final Aí eu até brinquei, falei, pô, mas no final do frasco da insulina, o negócio tá tipo um palito de dente cortado no meio, porra. Como que você enfia isso no braço? Ela falou, não, no final realmente dói. Eu falei, meu Deus, que loucura! Caramba, é surreal. É muita loucura, né? A gente não tem ideia do que acontece nesse país. Então, enfim, Carol, é bom a gente saber que a gente tá se envolvendo. Pô, você... Eu penso, pô, podia virar médico para poder ajudar as pessoas de uma outra forma, mas eu já tenho a minha parte ali onde eu faço e tô tentando me desenvolver mais nisso. Mas ver você falar, pô, eu tô estudando nutrição para poder gerar mais, pô, é maravilhoso, meu. Talvez se ele não fosse diabético, talvez se não acontecessem várias coisas que a gente não viu a bênção como bênção no começo, você não teria ido pro ramo da nutrição. E com isso você vai ajudar um monte de gente, pô. Então é maravilhoso quando a gente tem um olhar do bem. As coisas começam, aí você fala, nossa, mas ela tem um filho diabético, mas ela faz... Como que ela é tão bem assim? Aí você fala, porque eu não tô reclamando das coisas, né? Tô indo atrás e botando pra moer. E Carol, entrando nessa pergunta aí, nessa essência dessa pergunta, eu vou te fazer a pergunta mais difícil do podcast, pô. No último que eu fiz, que eu conversei com a Helena, falei pra ela que a pergunta é mais difícil que a prova final da OAB, que ela é advogada, falei, essa é difícil, hein? E realmente, é uma pergunta difícil porque a gente se rotula o tempo todo. Então, eu sou o Rafael do Diabeticando, eu sou o Rafael da consultoria Focar, não, eu sou o Rafael, dono lá do projeto tal. Não, mas quem é o Rafael em essência? O que o Rafael veio fazer? O que o Rafael realmente gosta? O que faz com que ele volte a ser criança? Pô, eu te fazer a pergunta de criança e você me falar que gosta de brincar de polícia e ladrão, você por um instante de segundos voltou lá pra sua infância, meu, não tem preço. Eu não sei quais são os seus problemas financeiros, emocionais, de saúde, mas nenhum deles fez parte desse momento presente. Então é muito louco. Carol, responde pra gente aqui. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Em essência, quem que é a Carol? Eita, essa pergunta é super difícil, Rafael. É muito louca, meu. Ela é louca. Então, olha, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa animada, eu gosto muito de rir, eu gosto de estar junto com outras pessoas. Espera aí, meu filho, não empurra a mamãe, não. Olha aqui meu levadinho. Eita! Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sou uma pessoa, e tá cheio de pessoa, hein? Essa é a ideia. Rap. Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar... Eu gosto de gente, assim, eu gosto de me reunir, eu gosto de rir, de ser feliz, Eu fico muito feliz também em ajudar no sentido de eu gosto de ter ideias, eu sou uma pessoa criativa. O que mais? Ajudar, que eu digo, assim, ajudar, sei lá, você vai me falar um problema, eu sinto um prazer em ficar, calma aí, vamos tentar achar uma solução.
Aquela assim, eu gosto de tentar achar uma solução, eu sou boa de achar solução, né? Eu sei que é mais fácil achar solução para a vida dos outros, mas pelo menos eu tenho a disponibilidade de tentar pensar com você e tentar te ajudar a achar uma solução. Sim. Eu acho muito legal. Então, acho que isso representa o ajudar que eu falo, né? Porque muitas vezes a gente está precisando de uma visão de fora. A gente às vezes está muito dentro do nosso problema e às vezes uma solução de quem está de fora, que está ali livre todo aquele comprometimento emocional, é simples, né? Então, só que às vezes ninguém para tentar pensar junto com a gente. Mas é isso, eu curto a vida, assim, eu acho que não vale a pena a gente reclamar, sofrer. Claro que o sofrimento faz parte, como você disse, eu também tenho meus momentos de escuridão, eu acho que eles são muito necessários até pra gente renascer aí como a sua fênix, né? A gente vai ver ali, parece que você tá no fundo do poço e daqui a pouco vem aquela energia de novo, parece que até com mais força e vamos lá. Então eu gosto de trazer, de despertar também isso nas pessoas, de tentar fazer com que elas tentem olhar as coisas pelo lado positivo. E não é assim só ser poliana, não. Ai, tudo lindo, tudo lindo. Mas, meu Deus, tem um bilhete aqui, peraí. Eita, chegou um bilhete. Tá. O Rafa gosta muito de desenhar e escrever. Tá bom, filho, guarda na geladeira. Você não quer vir aqui dar tchau? Só tem o Rafael aqui, não tem ninguém, é só uma pessoa. Pode vir, filho. Ele vem até o final, ele vem. Ele dizendo que ele fez, como é que é? Fiz proteína 200 ml para a noite. É porque ele aprendeu hoje a fazer whey protein, o shake que eu faço pra ele. Meu? E aí eu ensinei ele a fazer de um jeito que não precisa bater numa coqueteleira, assim, e aí ele tá super empolgado agora pra ficar fazendo. Mas é isso, Rafael, não sei se eu me expressei bem. Carol, foi mágico, muito bom. É bom quando a gente olha pra dentro, né? Tipo, começa a falar, caramba, meu, quer dizer que eu não... Eu sou muito isso que você falou, eu sou muito meio. E as pessoas acabam até, às vezes, abusando um pouco disso, porque elas sabem que problema entregue pra mim é problema resolvido. Isso é isso que eu até vendo na minha consultoria, é com isso que eu trabalho a maior parte do tempo. Resolver problemas. Qual que é o problema? Tá, não. Qual o problema? Tá bom, ok, vamos fazer de uma outra forma. Porque, às vezes... nem era um problema, né? A gente dá uma sugestão de... Foi o que você falou. Tira o foco do negócio. E esses dias tinha um amigo meu super conturbado com o trabalho dele. Aí ele falou, não aguento mais, cara, tô estressado, não consigo dormir, tô brigando com a minha esposa. Aí eu falei, cara, larga o trabalho. Não, mas aí eu preciso pagar aluguel. E eu falei, não, peraí, vamos lá. Larga o trabalho. Aí o que vai acontecer? Você tem que pagar aluguel. Tá, e se você não pagar o aluguel? Aí ele falou, aí eu vou atrasar e vou acabar tendo que sair da minha casa. Falei, tá, e aí você vai pra onde? Falou, cara, não sei, vou pra casa dos meus pais, vou pra casa dos pais dela. Falei, tá, e se você ficar na casa dos pais dela por 3 meses e não conseguir arrumar um emprego, o que você vai fazer? Aí ele, nossa, cara, mas que... Eu falei, não, vamos lá, vambora. Vamos ver o que pode acontecer de pior na sua vida. Pra você ver que antes disso, tem 62 possibilidades, velho. Aí ele começou a afundar na teoria e se ligou que, tipo, nossa, até que eu vire um mendigo descabido de rua e perca meu... Tem tanta coisa que eu posso fazer, meu. Eu falei, cara, larga o emprego, velho. Aí ele falou, mas eu tenho que sustentar meu filho. Eu falei, cara, o maior exemplo que você pode dar pro seu filho é falar, filho, vai ser feliz. Esse é o maior exemplo. Agora você tá dando um exemplo pro seu filho que ele tem que trabalhar para trazer dinheiro para casa, independente da felicidade que isso traga ou não. Eu falei, você tem que ensinar resiliência. Resiliência é um outro ponto. Agora, se isso tá te trazendo infelicidade, cara, se você chega do trabalho estressado e briga com a sua esposa e seu filho olha aquilo, seu filho vai falar, quer dizer que eu vou ficar adulto, vou ter que trabalhar para pagar a conta, para chegar em casa estressado e brigar com a minha esposa? Eu falei, cara, tá tudo errado, velho. Você tá com uma ideia do século XX, que as empresas adoram isso, elas adoram colaboradores com cabeça de século XX. É aquele cara que chega cedo, estou aqui, chefe, sua disposição, chefe. As empresas adoram e as pessoas estão aí. É um equilíbrio universal.
A gente precisa ter pessoas em nível operacional para que o mundo gire, pô, né? Jesus andou com 12 caras, e 12 que cada um fazia uma coisa. Então, tem que ter essa diversidade, existe essa diversidade. Eu citei Jesus porque, puta, eu acho que Jesus é um dos maiores exemplos. Eu não sou um cara religioso, mas, putz, adoro Jesus, enfim, o cara era o mestre dos mestres dos mestres, independente de ser Deus ou não, era o mestre. E mostra isso pra gente, né? Que a gente consegue ajudar, que a gente consegue fazer a coisa certa e consegue acolher qualquer pessoa. Não tem que ter essa distinção, não tem que ter, não, aquela ali tá mais ferrada, aquela... Não, a oportunidade pode ser a mesma para pessoas em estados diferentes da vida, mas a partir do momento que elas olham pro que farta. Olhou pro que farta, a coisa mágica acontece. Porque a gente se apega em alguma coisa. A gente acorda e fala, pô, obrigado por eu não ter dormido na rua. Já olhei pro que farta. Agora acorda e fala, nossa, eu queria ter um travesseiro novo. Ah, meu, me ajuda, velho. Você já tem um travesseiro. É muito bom, né, a gente ter essa visão e conseguir seguir a vida com harmonia. Sim, né? E como você até falou o negócio, meu amigo trabalha e chega reclamando, então eu vou aproveitar um gancho justamente para falar. Para quem tem um filho em casa, né, com ou sem diabetes, enfim, existe dentro da nossa casa uma, como é que eu vou te falar, um ambiente, uma coisa que não tem muito nome e nem explicação, que é uma atmosfera, que eu tô querendo dizer. E aquela atmosfera, ela vai fazer toda a diferença na vida da família inteira, e principalmente do filho, né? Então, assim, eu acho que tentar preservar essa atmosfera de otimismo, de solidariedade, de harmonia, isso com certeza vai fazer muita diferença na visão do seu filho, inclusive com o diabetes. Sim. Porque se é aquela atmosfera de reclamação, aquela atmosfera de ingratidão mesmo, e de muita briga, eu sei que o diabetes, a rotina do diabetes com uma criança, ela não é fácil, ela é uma rotina, pode ser, né, muitas vezes é extenuante. Existem muitos casos de casais que se separam, né, porque o rojão é pesado. Então, tudo isso, né, eu sei que existe, mas a gente tem que tentar evitar isso. Então, toda essa atmosfera de otimismo, de vamos lá, vamos resolver. Eu lembrei de uma palavra que eu não falei. Eu sou prática. Bom. Eu acho que ser prática e ser prático ajuda muito em vários aspectos. Sim. Especialmente em relação, o que a gente tem que fazer? A pergunta sempre é essa. O que a gente tem que fazer para viver bem com diabetes? É se alimentar bem? Vamos fazer. Não adianta falar assim, eu sei que eu tenho que me alimentar bem, mas eu não consigo. E isso vai criando uma série de confusões. Tem que se alimentar bem? Cara, viva feliz se alimentando bem. Isso vai te dar uma ajuda imensa. Então, assim, vai tirando, Carol, vai tentando. Uma vez eu fui num evento dentro do Ibirapuera, aqui em São Paulo, um evento com 30 mil pessoas, a lotação. As cadeiras estavam quase todas preenchidas, então devia ter por volta de 20 mil pessoas ali dentro. E o primeiro palestrante, quando ele entrou no palco, ele fez lá uma apresentação. O palestrante era o Thiago Nigro, você deve conhecer, o Primo Rico, que tá nas redes aí. Era um evento presencial, sei. Uma imersão presencial com ele. E eu fui nesse evento. E a primeira coisa que ele perguntou quando ele entrou no palco, ele perguntou: quem aí não tá no peso ou na forma ideal? Quem aí não se considera no peso ou na forma ideal? Aí, tipo, das 20 mil pessoas, pelo menos umas 10 ou 15 mil pessoas levantaram as mãos. Aí ele perguntou: e quem aí sabe o que é necessário fazer para entrar numa forma ou numa saúde ideal? E aí, mais ou menos, a mesma galera levantou a mão. Aí ele falou: peraí, meu, tem alguma coisa errada. Se vocês não estão da forma que vocês querem estar, mas vocês sabem o que tem que fazer, o que tá faltando, galera? Aí ele falou: vocês são os detentores do sonho de vocês na face da Terra. Se isso não fizer vocês se estralarem e começarem a se movimentar, nada mais vai fazer. Não vai vir um milagre. Aí ele até brincou. E eu uso isso também. Se vocês estão esperando um milagre dos céus vir aqui, é o que tem pra hoje, sou eu esse milagre. Eu tô vindo aqui dos céus, lá, Deus, Sim. O que vocês quiserem acreditar, e tô falando pra vocês: ô galera, vamos acordar, meu. E é isso, Carol. Às vezes eu, Rafael, sei que acontece, tá? Eu que sou diabético, deve acontecer também com... É que com o Rafa você tem um controle maior. Agora, quando o controle é meu, eu me sinto dono e eu faço do jeito que eu quero. Mas tipo, pô, minha glicemia tá um pouco alta. Vou comer um lanche?
Não. E às vezes eu falo, vou comer, e depois eu ver. Aí, pô, é diabetes alta de madrugada, não tem jeito. Então, todo sim que eu falar... pagar o preço. Eu vou ter que pagar o preço, exatamente. E aí, você fala, demorou, eu pago o preço, eu pago o preço, eu pago o preço. Você vira um pagador de preço e você perde o controle sobre a sua vida, a oportunidade de falar não. Eu quero falar não. Quero falar não. Eu vou almoçar na casa da minha mãe fala, mas qual sobremesa você quer? Não quero sobremesa, mãe. Não, mas eu vou fazer, pô, faz 3 meses que você não vem aqui, eu quero fazer um pudim. Mãe, obrigado, eu não estou comendo doces. Não quero. Mas, mãe, eu não vou comer. Você pode até fazer, a Carol vai aí, ela come, mas eu não vou comer. E não entenda como desfeita, tá? E eu tenho hoje total, já fiz isso várias vezes, de ter uma puta sobremesa lá, um pudim, que eu sou louco por pudim. E o pessoal cortar, comer, olhar e falar, eu não vou comer. Eu não vou comer porque isso aqui vai me zoar depois. E eu consigo fazer isso. Eu gosto dessa sensação de estar me contrariando e de ir falando, não. De poder, assim. Eu que domino. Bom. Fica quieto, Rafael. Entendeu? Tipo, fica quieto. Eu que mando. Não, porque... eu gosto, mas eu não vou comer. Por quê? Porque eu não quero. Tem um Zé Curubu aqui, um diabético no meu cérebro, que ele fica, come, meu, um pedacinho, pô. Pudinzinho, é furadinho, ó, vai ter aquela textura gostosa, velho. Pudinzinho com café. Põe um cafezinho, meu. Eu falo, meu, sai da minha cabeça, velho. Eu tenho que brigar com esse cara aí da minha cabeça, porque ele é louco, ele faz umas insanidades que eu não quero permitir. E eu tenho que ficar segurando. Então é isso, cara. Hoje, você é esse alicerce pro Rafa, né? E vai aos poucos desenvolvendo esse autocontrole nele. Pra que ele entenda quanto que vale a pena falar sim por conta de um não, e o quanto que vale a pena falar não por conta de um sim. Quando isso estiver bem claro, fica muito mais fácil. E, Carol, conta aqui pra gente, o que o Rafa, apesar dele, né, ser diabético, digamos assim, recentemente, com novas tecnologias e tudo mais, quais os tratamentos aí que o Rafa já fez? Apesar de que, né, ele não é diabético, assim, ele não... não, ele começou onde só tinha NPH. Não, ele já começou num cenário que existiam outras possibilidades. Então, a ideia aqui não é mostrar que o tratamento dele é melhor ou as pessoas têm que seguir o tratamento dele. Não, pelo contrário. É mostrar possibilidades. Então, conta aí, como que ele se cuida hoje? Como que é o tratamento dele, assim, de uma forma básica, claro? Tá. Esse ano faz 7 anos de diagnóstico, né? Quando ele foi diagnosticado, a gente usou sim NPH, quando saiu do hospital, e por pouco tempo. Você tá me ouvindo, Rafael? Tô te ouvindo, pode falar, Carol. Tá. É porque eu acho que a imagem tá ela tá dando uma pixelizada. Eu tô tentando mudar as internets aqui em casa aqui pra ver se ela reestabiliza. Mas fique em paz, o áudio tá saindo tranquilamente. Se a imagem pixelizar, não tem problema. Tá tranquilo. Então, né, esse ano faz 7 anos de diagnóstico, a gente usou sim a NPH no início, inclusive foi a única vez que o Rafa teve uma hipoglicemia, assim, bem forte. Ele tinha 12 meses, pensa, um NPH para um bebezinho de 12 meses, ele ficou bem molenga, assim. Eu lembro que eu fiquei girando em volta de mim mesma. Ai meu Deus, fiquei desesperada. Sim. E foi muito ruim, assim. Foi a única vez que ele teve uma hipoglicemia que eu fiquei muito nervosa. Mas logo em seguida a gente trocou, a gente foi para uma log, aí depois ele entrou rápido, ele foi para uma log, e no início a gente usou a basal Levemir. Que a gente usou a Levemir foi bem bacana pra gente durante um tempo, porque o que a gente fazia? A gente aproveitava o pico da Levemir do almoço, porque a Levemir tinha um pico, né, a basal, para dar o almoço pro Rafa sem aplicar insulina rápida. É o que você falou, gente, não façam isso em casa, isso era uma coisa totalmente voltada assim pra nossa realidade. Funcionava para vocês, né, isso aí. Com 15 meses o Rafa começou a fazer low carb. Então, a alimentação dele era bem low carb, e eu digo era porque hoje em dia ele já tá maior, tá malandrinho, já tá querendo, não come mais tantos legumes quanto eu gostaria que ele comesse, mas como ele era bebezinho e ele comia super bem, então, assim, o prato dele era muito legume, era muito legal, eu falo, era um paciente low carb modelo, Rafa. Agora ele não é mais, muito não. Bom. Agora não é mais, não. Quando ele ficar velho, ele vai querer saber disso. Quando ele ficar mais velho, a gente vai colocar ele pra ouvir o podcast. Ele vai curtir, vai falar, caramba, que legal. Mas aí a gente usava o pico da Levemir, ele almoçava sem rápida, e
E assim a gente foi seguindo, até mais ou menos quando ele fez uns 4, 5 aninhos, que aí a alimentação dele começou a mudar um pouquinho, eu comecei a precisar de uma basal mais estável, porque mal ou bem a Levemir, como tinha esse pico, se ele não almoçasse na hora certinha, ele tinha hipo. É hipo, né? Então, assim, como ele era bebê, né, criancinha, e estava sempre com o pai e com a mãe, a gente conseguia ter esse horarinho muito bem regulado. Mas ele foi para a escola né, foi crescendo. A gente ia, às vezes, para um aniversário, um almoço fora. Então, assim, a gente precisou ter mais estabilidade. Aí a gente mudou para Tresiba, que é a basal que a gente usa até hoje. Gosto muito. A Tresiba é bem estável. Tipo, o Rafa faz futebol, faz natação e não tem uma queda brusca de glicemia. Então, a basal dele, a gente usa Tresiba. Usamos canetas ainda. E a gente tem um controle bom, né? Óbvio que não é perfeito, porque não existe controle de glicemia perfeito. Não existe nada perfeito, na verdade. Esses né? dias eu vi uma médica falando assim, que aquele controle de glicemia estável é de como que ela falou? Controle de glicemia estável o tempo todo é só em gente morta, que aí fica estável. Isso. Fica retinho assim, ó, o dia inteiro. Não muda. Você pode até dar açúcar pra pessoa, que ela não vai mudar. Agora ela falou, uma pessoa normal não. Até o meu médico. Não tem diabetes. O meu médico, o Dr. Fernando, ele falou, eu coloquei um Libre. Coloquei um Libre por 15 dias e fui vendo o que alterava a minha glicemia. E ele falou, eu tinha um café da manhã que eu gostava de colocar no pão com manteiga. Ele falou, costume de vó. Eu colocava um pingo de mel. Ele falou, era meu costume. Eu pegava o pão Puma, tostava ele um pouquinho, eu colocava um pinguinho de mel e passava manteiga. Era costume, cara. Ele falou, e aí eu descobri que o meu café da manhã tinha um puta pico glicêmico. Claro, na medida do possível, porque ele não era diabético. Mas ele falou, eu fui trocando, fui tirando, de repente eu descobri que era o mel. Ele falou, e aí agora eu como o pão sem o mel e não tenho aquele pico glicêmico de manhã. Aí ele falou, agora imagina eu nunca saber disso, e eu ia a minha vida inteira ter esse pico glicêmico. Aí de repente fiquei diabético, nossa, que vida cruel. Aí a vida fala, você comeu mel durante 30 anos, velho, você tá de brincadeira comigo, você comeu mais de 10 mil porções de mel. Pô, eu não aguentei, né? Espanei. Então é bom a gente ter visão pra isso, né? Que realmente a gente consegue ali olhando, tendo uma possibilidade de olhar pra isso, fazer alguns manejos. E aí muda, né, que nem... Eu nunca tomei whey protein. Muitas pessoas já falaram, você devia incluir na sua dieta com algumas coisas, porque é proteína e pro diabético causa uma sustentação muito maior, uma saciedade muito maior, mas eu nunca inseri isso na minha dieta. Mas agora, com o nosso bate-papo, talvez eu saia daqui e vou bater um bate-papo com a Carol. É legal, porque faz sentido. Às vezes à tarde eu não tenho o que comer. É isso, Rafael. Que aí você vai estar fazendo uma refeição proteica, que todo mundo precisa de proteína, né? Pra gente ter massa magra, saciedade. E aí você vai tomar um shakezão aí no meio da tarde, que seja, você vai estar comendo um negócio com bastante proteína, com pouco carboidrato, e que vai te alimentar. Quanto que tem, então, Carol? Ó, eu fazendo parênteses aqui no podcast. Quanto que tem, mais ou menos, eu tô imaginando isso porque é minha vida real. Eu chego 9, 10, 11 horas da noite, me dá uma fome, às vezes eu quero qualquer coisa pra não dormir com fome. Puta, a gente vai em fruta, vai alguma coisa que dá uma mexida ali. Quanto que tem de carboidrato, por exemplo, uma suplementação dessa, né? Ó, tem vários wheys, né? Assim, até o whey que eu tô usando, eu tô achando uma delícia, porque eu não gosto muito dos gostos desses negócios. Eu também não sou muito de tomar. Mas esse aí eu até tomo um pouquinho, porque eu comprei para os meninos. Tá. 300 ml tem uns 3 gramas de carboidrato no máximo. 3 gramas? Pouquinho. Mentira! Com tudo isso de proteína ainda não faz nem brincadeira na glicemia. Acho que 21 gramas de proteína, uma coisa assim. Cara, vale muito a pena. Mas você bate com o quê? Bate com água? Com água. Com água. Com não água? bota leite. Se você quiser botar o leite, vai aumentar aí 10 gramas de carboidrato, né? Porque tem a gordura também, né? Depende do leite. Mas então... E com água fica a mesma coisa, assim. É mesmo? Eu pensei que era só com leite. Eu nunca não sabia que podia fazer com água. Não, bato com água. E às vezes eu faço quente também. Quando tava muito frio aqui, bota a aguinha quente, bate no mixer assim, fica uma delícia. Caramba, os meninos estão doidão, né? Agora. Não, putz, eu sou diabético há 30 anos
e tô aprendendo coisa nova aqui. Então, pessoal, às vezes você tá ouvindo a gente aqui diabético há 1 ano, segura, meu, você vai aprender muita coisa. Tem 30 anos aí no mínimo pra você... Pô, esses tempos atrás aí o cara falou, nossa, todo dia que eu acordo de manhã e tá muito calor, a minha glicemia se comporta de uma forma. E quando tá frio, se comporta de outra forma. Aí eu parei, falei, mentira, meu, é verdade. Aí eu comecei a pegar isso. Quando eu acordo eu dormi coberto com edredom. E aí, de madrugada, a temperatura aquece, eu acordo de manhã com muito calor, a minha glicemia se comporta de uma forma. Agora, se esse frio se mantém, eu acordo de manhã e o tempo tá mais frio, a glicemia comporta de uma outra forma. Então, quando a gente entende essas variáveis, putz, fica muito mais fácil, né, pra gente poder, enfim, fazer qualquer manejo. E Carol... em relação rapidão, né? A gente começou ainda, cuidado, que senão toda hora eu vou indo pro lado alimentar no nosso podcast. Mas, pô, enfim, a gente vai gravar um só sobre o lado alimentar, que eu adorei, meu, faz todo sentido. Agora a questão do tratamento, né? Esqueci. Aí, e nisso, meu marido é muito pesquisador, assim, de tudo. Ele que descobriu o low carb lá fora e achou que pudesse ser legal. Quando o Libre foi lançado, porque o Libre foi lançado primeiro na Europa. Sim. E ele, lançou isso aqui. Eu falei, cara, isso é brincadeira. Sabe o que você acha que era um negócio que era zoado? Assim? Eu falei, gente, isso não existe. E assim, quando o Rafa foi diagnosticado, já dei até uma palestra para Abbott, né, assim, contando a história. E ela é real mesmo. Quando o Rafa, ele era bebê, né, e assim, era difícil furar os dedinhos dele, dedinho pequenininho, bebê, a gente furava o pé. E eu falava assim, gente, o meu sonho era ter um relógio, alguma coisa que eu pudesse ver a glicemia dele sem furar. Seria maravilhoso. Eu pensava num relógio, numa coisa assim. E eu falava isso, cara, não é possível que não exista isso, gente. Isso seria um sonho na minha vida, não ter que ficar furando esse menino. Às vezes furava 10, 11, 12, 13 vezes, furava o pé, a mão. E aí, depois de uns 3 meses de diagnóstico, o meu marido descobriu o Libre, e era na Europa ainda. E olha isso aqui, eu falei, será que isso é verdade? Tipo, a gente pensa que aqueles negócios, aquelas mentiras que a gente vê... Não, eu vi também, quando eu vi no congresso lá a primeira vez, falei, deve ser mais ou menos. Vai dar 300 e vai estar 100, vai ter essas bagunçadas. Eu achei que a gente desconfia, né? Sim, aquela coisa meio chinesa, que é umas coisas assim, que não é verdade. Enfim, coincidentemente, a cunhada do meu pai estava morando na Alemanha, não sei o que, lá. E ela falou, não, eu vou mandar um Libre. Aí a gente, não, então compra tudo, a gente mandou o dinheiro, E aí ela falou, tô indo pro Brasil, vou mandar, acho que ela mandou pelo correio. Aí ela mandou. Aí quando chegou a caixinha, assim, eu fiquei olhando aquilo, aí eu fiquei, mas ele criança, onde que eu vou colocar isso? Não vai dar. Falei, gente, será que isso... a gente sempre pensa, a gente fica com medo de instalar qualquer coisa assim, ainda mais num bebê, né? Não é na gente, tudo. E aí, eu sei que na época eu tinha uma endócrino, ela mudou daqui de Brasília, que ela era muito boa, a doutora Ludmila, e eu conversei com ela nem sabia, não, a gente que contava para os médicos do Libre. Libre? Sim, que é isso? Cara, que não tem uma pessoa mais interessada na vida, no mundo, em um tratamento do que o próprio diabético, né? Sim. Ainda mais pai e mãe. Pai e mãe é pior que vocês. Sim, exatamente. Aí ela falou, não, olha, instala então assim no flanco, porque o bracinho dele era bem pequenininho. Beleza, bora testar. Falei, então tá. E fiquei 15 dias, eu olhava para aquela caixa. Nossa, 15 dias. Eu falei, e se esse negócio for bom demais? Eu não vou ter acesso a isso. Não existe aqui no Brasil. Olha o medo que eu tinha. Eu vou colocar, se for bom demais, eu vou querer isso e eu não vou ter. E assim, aí eu fiquei no maior dilema. Aí um dia eu falei, não, vamos colocar. Aí colocamos, instalamos nele. E aí, lá, aqueles 60 minutos, aquela expectativa. E aí, quando eu fui vendo, ele tá aqui. Acho que eu nunca nem ouvi a história, né, Rafa? E aí, aquela expectativa, aquele negócio, e escaneei. Eita, que quando legal. Quando eu escaneei, eu falei, gente, aí fomos medir. E assim, o negócio que eu falo, o Libre dá muito certo aqui em casa. Muito certo. Porque você não tem variações altas. Isso, acredito eu, por conta da estabilidade. Porque, de fato, quando a glicemia está subindo e descendo loucamente mesmo, não, ele se às perde. vezes ele dá erro,
Sim. Ele fica doidão. Eu falo, ih, tá doidão. Vamos esperar um pouco. Mas quando a glicemia tá ali estável, óbvio, subindo e descendo, mas dentro de uma normalidade, ele é perfeito, ele não dá erro, ele é muito perfeito. Eu sei dizer que eu falo que eu sou a campeã mundial de escaneamentos de Libre. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu ficava escaneando o menino. De 5 em 5 minutos. Era como se fosse uma magia, cara. Assim, aí eu falei, cara, isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus, cara. Ele ouviu o meu pedido, era o meu sonho conseguir medir essa criança sem ficar furando ele o tempo inteiro. E aí ali eu falei, cara, eu vou ter que, sei lá, Vou me mudar pra Espanha. Eu vou me mudar pra Alemanha, eu não sei, eu vou dar um jeito, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu vou vender um carro, eu não sei, eu preciso disso. Sim. E aí, essa cunhada do meu pai ainda conseguiu mandar, porque é coisa de corpo diplomático, aí ela mandava já assim uns 4, 5 por alguém que vinha, e assim eu fui conseguindo manter, e sim, mais um milagre, porque eu não. Você sabe que às vezes aqui no Brasil as coisas demoram horrores, tanto que até hoje a gente não tem o Libre, nem o Libre 2. Ô, Carol, em comparativo, uma curiosidade. Curiosidade, tá? Não vamos falar de valor, mas era equiparado o que você pagava pra trazer lá do que comprar aqui no Brasil. Que loucura, né, meu? Eu falo os valores, porque o que aconteceu na minha casa? Aí falou assim: não, vai lançar no Brasil. A gente pagava, acho que eram 70 euros. Tudo bem, que antigamente o dinheiro não estava tanto. Era 74 euros, uma coisa assim. E aí eu já comecei. Quando esse negócio vier pro Brasil, irmão, vai ser 1.000 conto. Sim. Eu pensei, né? Aí eu já falei, não sei o que eu vou fazer, vou entrar na justiça, não sei o que eu vou fazer. Aí, 6 meses praticamente depois, lançou aqui no Brasil. E convertendo, que era 239, eu acho. 39, sim. Era praticamente a mesma coisa. Eu falei, não. Só que agora eu compro na farmácia, né? Não precisa esperar vir da Alemanha. Mas manual vem em português, pô. Aí caramba, eu não acredito. Eu achei que ia vir muito caro, muito caro. E veio praticamente, não tô dizendo que é barato, gente, mas assim, veio proporcional ao que era lá, entendeu? Não foi uma coisa tão discrepante. Vai ser, tipo, 6 vezes mais do que o que a gente pagava em euro, né? Aí foi só alegria, cara, assim. Aí eu era nova também nos grupos de famílias com diabetes, que eu faço parte de vários grupos. Aí quando o Rafa chegou, todo mundo queria ver, muita gente com esse mesmo pensamento. Porque a gente vai ficando mais antigo de diagnóstico, a gente desconfia de tudo novo que vem. Aí o pessoal ficava, isso, E eu falei, gente, vocês não usam isso? Vocês estão furando o dedo ainda? Cara, isso é maravilhoso, vocês têm que comprar. E o pessoal meio que na desconfiança. E aí eu comecei a ir em várias casas aqui. A pessoa comprava e falava, você vem aqui instalar em mim? Aí eu ia, aí a amiga minha, pô, minha mãe tem diabetes, você acha que vale a pena eu comprar esse aparelho? Eu falei, claro que vale. Nem que seja para sua mãe usar uma vez e descobrir o que as refeições dela, como você falou, estão dando de impacto na glicemia dela. Você era uma funcionária fantasma da Abbott, né, meu? A Abbott só deu sucesso por sua causa. Olha, eu acho que eu fui tão funcionária da Abbott que depois a Abbott meio que entrou em contato comigo. E assim, né, eu faço public post. A gente já participou de vários eventos da Abbott. Cara, que o Rafa é muito garoto propaganda do freestyle livre. Porque realmente é uma coisa que pra mudou mim... Mudou a vida assim, dele, né? Mudou o manejo, mudou tudo. Mudou, assim, a nossa vida e de milhares agora de pessoas que usam e conhecem, gente. É uma qualidade de vida gigante. Na escola mesmo, a professora mede ali rapidinho e consegue me enviar, ou uso o Miau também, né? Então, assim, pra mim foi uma revolução. E eu sou super grata de ter acontecido ali bem assim, bateu na trave ali do diagnóstico. Então, eu ainda pude conhecer o antes, né? Tem muita gente, tem muita gente que é ingrato, assim, porque não viveu a impossibilidade de ter um aparelho desse. A geração raiz, né, meu? Pô, Carol, imagina eu, depois de 25 anos de diabetes, a hora que eu já tinha visto o Libre em alguns eventos, mas aí eu comecei a montar algumas coisas, montei minha empresa, começou a dar certo. Eu falei, pô, hoje eu já tenho condições de comprar um. Falei, vou comprar um pra ver qual que é a ideia. Meu, a hora que eu coloquei, era que nem você falou, era o tempo todo medindo. Né? O tempo todo, acordava de madrugada, media, opa, glicemia boa.
Logo na sequência, depois de uns 3 meses, eu já comprei o Miau Miau, uso o Miau Miau também junto, que aí o Miau Miau, se eu não me engano, a cada 3 meses, se eu não me engano, por mês são 7 mil medições. Eu tava fazendo um relatório aqui na minha página, se eu não me engano, são 7 mil medições. Pô, quem que faz 7 mil medições por mês? Se uma pessoa fizer 3 vezes por dia no dedo, que já eu acho que já quase ninguém faz isso. Isso dá 90 por mês. 90 para 7 mil é surreal, não dá para comparar. Se fosse 180, não, mas 180 pô, você tá pagando 500 pau por mês não vale a pena. Mas agora eu tô falando de algo que é quase 100 vezes mais, quase, enfim, 10, 30, 40 vezes mais. Então, é isso, né? É caro, infelizmente. Eu acho uma sacanagem que quando você compra um livro, você olha na nota lá, os impostos que o Brasil cobra, enfim... É isso aí que a gente tem que lutar para mudar. Exatamente, acho que de um livro de 200 e... Agora aumentou, né? Foi para 290. Mas o livro de 240, o governo cobrava R$ 137 de imposto. Como assim, meu? E esse imposto não está sendo revertido para que o governo possa ou desenvolver um livro brasileiro, ou, sei lá, subsidiar isso de uma forma que gere acesso para as pessoas que precisam, né? Enfim, aqui eu conversando com a Helena no último podcast, ela falou que já teve caso administrativo aqui em São Paulo do governo liberal livre, de você com uma cartinha simples do seu médico, entregar na farmácia de alto custo, ela entender que isso é realmente necessário e administrativamente ela te liberar o livre, sem você precisar de processo. Claro, é um caso, outro caso, aí eu até brinquei com ela, pô, deve ser irmã do juiz, alguma coisa do tipo. Ela falou, eu não sei, não vou dizer que não nem que sim. Mas já existe uma prerrogativa, então eu acho que mas daqui um ano... Mas você sabe que aqui em Brasília tem um programa, o governo do Distrito Federal fornece o livre, né? Não sei se você sabe disso. Você precisa fazer um processo ou não? Administrativamente você consegue? Existe um programa, que é um programa piloto, assim, é aqui em Brasília e em alguma cidade do interior de São Paulo que eu esqueci o nome. A Secretaria de Saúde tem um programa, claro, existem regras, você tem que cumprir algumas metas, que eu não sou muito a favor desse negócio de meta, mas enfim, que eu acho que tratamento você não tem que ganhar, não é prêmio, não é castiguinho, mas enfim, ao menos existe, sim, e tem muita gente aqui em Brasília que tá retirando o livre na rede pública, assim, isso é incrível. Isso tinha que ir para o país todo, mas tem muitas associações que já estão em contato aqui com as associações de Brasília para replicar o modelo em outros estados, né, em outros municípios. Isso Carol, é muito legal. Ano que vem, eu não vou nem falar se Deus quiser, porque Deus quer. Ano que vem a gente vai estar num outro patamar de conversa, sabe? As pessoas já... Pô, quem realmente não conseguiu acesso ao Libre tem glicosímetro, é certeza. E aí, quando você dá Libre para essas pessoas, a quantidade de fitas mensais que você precisa é menor. Então, o governo acaba tirando daqui, colocando ali. E a manutenção, pô, ela vai evitar de ter que cuidar no SUS de um cara que tá com problema vascular ou de um problema maior. Melhora muito o controle. Pô, melhora muito o controle porque você tem consciência do que você tá comendo. Sim. Tudo que você está comendo 24 horas por dia, como está a sua glicemia. É um patamar de controle. Você não está no escuro, você começa a enxergar 24 horas o que está acontecendo com você. E o lance das fitas, eu gasto pouquíssimo dinheiro com fita. Que eu sou aquela pessoa que eu confio no Libre mesmo. Eu, sem mentira, aí ó, não façam em casa. Mas a minha realidade, fico uma semana sem de dedo. Eu fico. Tá. Tranquilo. Assim. Eu confio também e eu faço uma calibração a cada 2 ou 3 dias. Às vezes, quando eu tenho, o que você falou, se eu tenho uma hiper ou uma hipo de queda acentuada, aí eu faço uma medição de ponta de dedo, porque o Libre, para quem tá ouvindo a gente, ele mede o líquido intersticial, que é um líquido que fica entre as nossas células. Então, a exposição à glicose que tá no nosso sangue para esse líquido é um pouco depois. Então, imagina que é uma minhoca, uma cobrinha, e a cabeça da cobrinha é o sangue. E o rabo da cobrinha é o líquido entre a célula. Então a glicose entra pela boca da cobrinha e sai lá o cocôzinho da cobrinha. Então quando a cobrinha, a cabeça dela sobe, ela sobe e o rabo ainda tá lá embaixo. Então ele sempre vai acompanhar esse movimento. Então pode ser que tenha alguma variação.
Mas aí você consegue fazer as medições de ponta de dedo, com o Miau Miau as calibrações. Eu sei que com o Libre agora, acho que com aquele aplicativo Tomato ou Glic, enfim, um dos aplicativos aí de mercado que já existem, você consegue ir lá no aplicativo fazer uma calibração e ele chega mais próximo da realidade. E outra, agora que nem é que no Brasil a gente só tem o Libre 1, mas pô, lá na Europa já tá lançando o Libre 3, que é muito mais apurado, já tem um alarme próprio, não é igual o Miau Miau, que é um sensor de Bluetooth, mas é um sensor de proximidade, que atende acho que 400 metros, uma coisa assim. Então, sabe, enfim, daqui um ano a gente vai estar num patamar muito legal e... Com a graça de Deus vai chegar, né? Exatamente. A caminho para cura. A caminho para cura ou para uma subcura que gere pra gente o menor manejo possível, né? E novas menos decisões, né? Eu acho que esse é o lado bem cansativo do diabetes. Sim. Tomar muitas decisões o tempo todo. Isso sobrecarrega, assim, a nossa cabeça, né? Do estresse, muita decisão. Então, eu acho que quanto mais automatizar, no sentido da gente ter que se preocupar menos, né, com hipo, a gente tiver... Eu acho que é isso que vai trazendo... Sim. Que não é a cura, como você falou, mas é uma qualidade de vida, né? Sim. Porque pensar demais para uma coisa só acaba tirando a sua atenção de outras. Sim. Então, você acaba... né, acumulando aquele excesso de pensamento. Então, acho que se diminuir, isso é o que eu falo, se inventasse uma insulina que você aplica de manhã e só vai aplicar de novo no outro dia sem ter que olhar nada, meu amigo, para mim já era cura. Porque hoje de manhã eu já acordei, foi insulina para correção, que a minha glicemia estava um pouquinho fora, aí daqui um pouquinho tomei insulina pro café, aí esperei, tomei café, aí fiquei observando, aí a gente começou a gravar o podcast aqui, eu vi que ela estava subindo um pouquinho por conta do emocional, aí tive que fazer mais uma correção, aí tem que esperar ela baixar agora para ver o que eu vou almoçar. Meu, é o dia inteiro, você chega no final do dia cansado. Quantas decisões você tomou? Muitas decisões, nossa, né? Entendeu? Daqui, então, ó, meio-dia eu tomo minha basal, vou ter que tomar insulina, não posso esquecer. É um monte, é o dia inteiro, é o dia inteiro. Não, peraí, tô dirigindo. Pensando. Será que baixa agora? Será que eu tomo insulina agora? Será que eu chego em casa pra tomar? Será que é uma boas? É complicado, complexo. E aí, quando a gente tem ferramentas, isso fica mais fácil. Carol, pra gente fechar e finalizar o nosso bate-papo, que certamente a gente faria uma série aqui, ficaria 3 horas conversando aqui, com facilidade, meu. Eu tô me sentindo em casa, tô me sentindo confortável aqui nesse bate-papo. Pra gente fechar, resume aí pra gente qual que é a importância do Rafa ter essa referência em você. O que isso... pode, assim, essa aqui é mais uma mensagem, uma posição para familiares, pessoas que estão próximas de diabetes, né? O quão importante para você, que é o familiar e não o diabético, o quanto que você consegue enxergar que você acaba sendo um alicerce e uma referência, né? Para que a gente possa arrastar pelo exemplo. O quão é importante a gente ter um familiar do nosso lado para que ele consiga contribuir com esse cenário. Consegue dar uma ideia do que você sente sobre isso? Vamos lá. Especialmente para crianças, né? Sem dúvidas, a visão do diabetes, né, dessa criança, o olhar sobre o diabetes que essa criança vai desenvolver, é o olhar que os pais vão passar para ela. Então, daí já começa, né, a importância, eu acho, de você ter uma postura de otimismo, uma postura de proativa, vamos resolver, tô aqui do seu lado, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a sua mãe teve essa postura com você. Então, assim, o Rafa ainda é novo, ele tem 7 anos. Mas eu já percebo que ele é uma criança muito, assim, determinado, ele é um menino determinado, ele brinca, faz tudo que os amigos fazem. Sinto que ele tem uma visão positiva, né? Não, assim, ele arrasou com o bilhetinho, meu. Eu fiquei orgulhoso. Outro nível, porra. Meu. Eu acho isso, que a gente tem, na verdade, que guiar essa criança, obviamente, não só pela questão do diabetes, mas, né, ele é um plus, digamos, de dar independência, de ensinar essa criança a ter autonomia. Então, a gente tem que achar aquele equilíbrio ali. Eu vou te ajudar, você é criança, obviamente, né? Essa parte das 1000 decisões ainda fica comigo,
Mas um dia eu vou passar o bastão para ele, eu brinco que eu vou fazer um bastão, eu vou entregar e vou falar assim, agora, meu amigo, toca firme aí, que agora a mamãe vai viajar. Eu vou tirar as férias, meu. Confesso que até vou comer um pudim escondido, não, brincadeira, mas é real, né? É verdade, é verdade. Mas assim, lógico, né? Então, assim, acho que eu apoio. Ele já ficou chateado, ele já manifestou de estar cansado de tomar insulina, de estar chateado. Aí, nesse momento, claro que eu não vou falar que é uma besteira, porque não é. Então, assim, eu vou validar a dor, validar o incômodo e oferecer o que eu posso, o meu abraço, tamo junto. Essa questão do exemplo, não só emocional, mas até alimentar, né? Aqui em casa, uma coisa que eu sempre pensei lá desde pequenininho, não vai existir diferença aqui em casa. Que o mundo já faz diferença das coisas. Aqui não, aqui todo mundo vai comer a mesma coisa, aqui a gente é uma família, a gente tá junto. E a gente faz isso. Então a gente come as nossas besteiras juntos, a gente almoça juntos, a mesma comida. Então é isso, é mostrar que a vida segue, que você tá aqui para ajudar, para apoiar, e principalmente ensinar a ter autonomia, a ter autoconfiança, que eu acho que você tem que ensinar isso para toda criança, né? Mas em relação ao diabetes é isso, é saber, ele já sabe. Tá? Um dia desse teve uma festinha aqui embaixo do bloco, e aí ele mandou agora eu já sei o que é embaixo do bloco, tá? Já tô no contexto. Aí, tá vendo? Muito bom. Mamãe, fulano chegou aqui com pão de queijo. Desce correndo com a insulina que eu quero comer. Então, assim, sim, eu acho que a mensagem é que ele já entendeu. Eu vou comer, eu posso comer, mas eu preciso da insulina. Eu preciso me cuidar, eu preciso fazer a minha parte. Que legal, beleza? Carol. Então, assim, eu acho que esse é o espírito. É o espírito do eu posso, eu tenho, mas eu tenho que ter consciência de que eu tenho que fazer a minha parte. Sim. E eu falo com ele, filho, quanto mais você souber se cuidar e você tiver responsabilidade, mais liberdade você vai ter. Porque quando você tiver 15 anos, você estiver lá no cinema com seus amigos, eu não vou estar lá girando em volta da mesa. Você vai ter que tomar suas decisões sozinho. Aí eu ainda brinquei, mas aí você pode me mandar um WhatsApp, se você for comer alguma besteira assim, se você tiver em dúvida. Mamãe, quanto você acha que eu aplico aqui de insulina? Mas isso ele já vai saber, porque ele já fala hoje em dia. Ele tá numa festinha, mamãe, me dá 4. Olha. Quando ele fala isso, eu fico com medo. 4? Porque 4, geralmente a dose máxima que eu dou é 3,5. Aí quando ele vem com esse negócio, me dá 4, é aquele monstrinho lá que tá no seu ouvido. É porque ele tá afim de chutar o pau da barraca. Brigadeiro e tomar uma coca. Não tem jeito, né? Aí eu calma, filho, calma, muita calma nessa hora. Mas, enfim, ele já tem essa consciência. Já tem. De escolhas, ele já sabe, ele já vai numa festa, Coca Zero. Falo, filho, vai lá já no garçom, pede uma Coca Zero. Porque não vão gastar insulina com refrigerante, com bebida. Então é Coca Zero pra você focar no que você gosta mais, que é a comida. Então são escolhas, assim, como tudo na vida. Eu acho que esse é o papel dos pais, ensinar essas que você pode, mas com responsabilidade, que você tem que ter autonomia, e seguir sua vida feliz. Assim, essa aí acho que é o caminho, né? É o que eu tento fazer. E espero que dê certo. Pô, eu vou te dizer de fora que eu acho que você tá fazendo isso muito bem, meu. Eu acho que esse apoio é crucial, né? É a gente entender que tá tudo bem e não ser sempre empurrado para que tem que ficar tudo bem. Não, pelo contrário. Às vezes, estar mal, tá tudo bem. Às vezes, estar injuriado com a insulina, tá tudo bem. Às vezes, não, quero comer mais, mas não... Tá tudo bem. A vida vai trazer esses altos e baixos. Eu acho que ele poder ter o apoio que... Hoje, praticamente, você é a diabética e ele é o apoio. Daqui a pouco inverte, né? Você ser o apoio dele no manejo, nas decisões. Claro, ele, quando tiver minha idade, vai ter lá o pâncreas artificial já novo, funcionando e sem diabetes. Se Deus quiser. Não, ele quer e isso vai rolar. Isso já eu tenho certeza aí que daqui 10, 15 anos a exponencialidade da tecnologia vai ser muito grande. Então vai ser muito fácil criar um gadget para poder substituir qualquer órgão do corpo que já não esteja funcionando, enfim. Hoje até os cientistas conseguem fazer isso. O problema é que a modificação de... Eu conversei com um cara que é geneticista, enfim, um cara super conceituado aí.
trabalhava em eventos e tal, a gente bateu um papo. Eu falei, por que vocês não curam a diabetes, velho? Ele falou, porque, cara, pra você entender, pra mim curar diabetes, eu tenho que atirar na cabeça de uma formiga. E eu tenho que só tirar a cabeça da formiga. É só a cabeça. Só que o tamanho da bala que eu tenho pra arrancar a cabeça de uma formiga é uma bola de canhão. Ele falou, então quando eu dou o tiro na cabeça da formiga, eu arregaço a formiga e o formigueiro inteiro. Ele falou, então, por enquanto, a tecnologia não consegue microscopicamente ir lá e modificar um gene para que ele volte a funcionar da forma que ele funcionaria. Só que ele falou, isso agora. A gente já sabe o que causa diabetes. Tanto que se você tiver um filho em formação, um feto, eu já consigo, através de um exame, prever com grande possibilidade de acerto se ele vai ser diabético por uma questão genética ou não. Então ele falou, o gene humano já tá mapeado. A questão é que como que a gente modifica isso se, imagina, ele falou, olha o tamanho mínimo do corpo, é uma mão humana. Ele falou, cara, aqui dentro cabem milhares de DNAs. Imagina para você entrar dentro de um DNA e dentro de um cromossomo específico. Ele falou, é muito pequeno ainda. O ser humano ainda não tem essa capacidade. Eu falei que esse cara tem uns 5, 6 anos. Então hoje, talvez ele até já tenha mudado. Ele fale, ó, a gente já não tá com uma bola de canhão, já é uma bolinha de gude. Mas mesmo assim, uma bolinha de gude na cabeça da formiga arregaça o formigueiro. Então, eles estão diminuindo a precisão. Eu tenho certeza que um dia alguém vai falar, opa, achei, ó, é aqui. O cara desenvolveu diabetes, parou de fabricar. O comando que fez parar de fabricar é esse. É uma doença autoimune, vai deixar de ser. Modificamos e pronto. O cara para de ser diabético. Eu acredito nisso, né? Existem várias terapias aí que indicam que isso vai ter a qualquer dia. Mas enquanto isso não vem, Carol, eu espero que o mundo seja inundado por mais Caróis, né? Que a gente possa ter um suporte como o que você dá, que é mais que suficiente, é mais que necessário, é além até do que eu vejo que muitas mães estão prontas aí para dar. Então queria te agradecer em nome de todos os diabéticos, em nome de todos os Rafaéis, fico bem feliz de verdade de saber que existem pessoas como você. Tenho certeza que o Rafa ainda vai se tornar, espero que ele vire astronauta, hein, que eu falei que eu quero trazer um astronauta diabético aqui, então ó, ele pode ser o primeiro. E pô, Carol, conta comigo, conta com o Diabeticando. Eu tenho certeza que a gente junto aí, e quando a gente refina e reúne informações boas, a gente chega no outro nível. E é isso, estando ao lado de pessoas como você, que, puta, transbordam inspiração para mim ao tempo todo. Pô, ontem eu e a Carol aqui olhando as suas receitas, piramos, enfim. Então, obrigado, tá? Obrigado pelo tempo disponível aí, pelo tempo dispensado. Obrigado pro Rafa, que ficou aí de cantinho. Rafa, dá tchau aqui, filho. Na próxima ele vai participar, hein? Fala, o próximo episódio vai ser com ele. Ele que vai ter que gravar comigo. Ele que vai responder. Aí vocês vão ver a versão do Rafa, sem eu estar aqui. Aí depois essa eu vou ficar com medo de ouvir. Eita, Carol, obrigado, tá? De verdade pelo seu tempo. Espero que você que esteja nos ouvindo aí tenha entendido que, sei lá, o que seu filho, sua filha, seu sobrinho, ou você mesmo quer fazer. Eu acho que querer fazer é a única coisa que pode te impedir. Porque se você quiser, nada pode te impedir. Deus quer. E ele vai te dar possibilidades. E aí conta comigo, conta com a Carol, conta com o Rafa, conta com todo mundo para poder ser um exemplo. E através do exemplo a gente conseguir chegar em mais e mais e mais e fazer essa bola de neve ficar gigantesca para que a diabetes seja só um detalhe. E algo que... um detalhe que impulsiona a gente, das pessoas olharem e falarem, tipo, imagina você conhecer alguém que voa. Você vai chegar a pessoa e vai falar, caramba, meu, você voa? Eu quero que as pessoas cheguem e falem, caramba, meu, você é diabético, então, pô, você tem mais oportunidades que eu ainda. Então, Carol, obrigado de coração, tamo junto e vamos pra cima, pra tudo que for possível aí a gente evoluir e criar uma diabetes diferente do que o pessoal vê hoje em dia, acho que é isso, né? Gente, olha, eu sei que o podcast já está imenso e eu nem tenho muito o que acrescentar, assim, de tudo que o Rafael falou, acredito demais, acho que, né, a gente tem uma vibe muito parecida, tá aí, vamos viver, vamos resolver, eu acho que o negócio tem que ser assim mesmo. E eu que agradeço pelo convite, adorei conhecer o Diabeticando, os outros podcasts que eu tive a oportunidade de ouvir, achei muito legal, você é um cara super espirituoso. E é isso que eu acho que toda mãe quer, né? Que o filho cresça, seja feliz, seja um cara alto astral, tenha saúde como você tem. Então, só assim... Faça tatuagem de diabetes ou não, né? Já é demais, né? O filho não, é. Se vocês quiserem fazer, se sentir bem, se for ajudar, eu acho que vale tudo também.
Mas é isso, continue seu trabalho. Eu já te falei, né? Para quem é pai, para quem é mãe, é muito legal ver quem tem diabetes tipo um adulto, com uma vibe boa, com saúde, com carreira, com família, enfim. Resumidamente, sendo uma pessoa feliz. Então, eu acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos, que eles sejam felizes, né? E que o diabetes seja um detalhe, não um peso na vida deles. Obrigada pelo convite e estou à disposição também para quando a gente quiser, se você quiser bater outro papo, ou também quem estiver te ouvindo quiser me chamar lá no meu Doce Rafael, estou à disposição. A gente vai ter que bater um papo agora sobre alimentação, eu adorei, enfim. Você viu, né? Brincando ou não, 30 anos de diabetes, aprendi uma hoje nova, depois eu vou te perguntar qual que é esse whey que você compra aí, e eu vou experimentar, porque, pô, você pode fazer bem pra mim, pode ser que não sirva, pode ser que eu tome e fale, não é legal, mas pode ser que seja algo incrível que me leve pra um patamar novo, e resolva um problema que eu tenho há anos, que é o que eu vou comer antes de dormir quando eu tô com fome. E aí eu sempre acabo, às vezes rola, 11 horas da noite, pede uma pizza. E aí já viu, né? A pizza vai chegar meia-noite, vai comer, vai dormir. É hiperglicemia de madrugada, não tem jeito. Carol, mas obrigado. Faz parte. Faz parte. A gente tá, né? A gente tem que entender que faz parte. Pessoal, obrigado por ter nos ouvido até agora. Os contatos da Carol vão estar aqui na descrição do episódio. Tem também a postagem na nossa página. Segue lá, comenta lá o que vocês gostaram, enfim. Traz algum assunto que vocês queiram ouvir. E tamo junto, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!